sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal, fiz estágios em maternidades, me tornei professora, onde eu tinha que levar os alunos também para a maternidade. E após passar por essas experiências, eu decidi que nunca teria um parto normal. Se você quer saber a reviravolta que aconteceu, fica nesse vídeo que a gente vai te contar tudinho. Olá, eu sou Isaac Câmara. E eu sou Gleice Câmara. E esse é o canal do Casal Mais Leve. E hoje a gente vai contar como a gente deixou de ser apenas 2 e nos transformamos em 3 através do parto, onde veio ao mundo nosso filho Kalel. O termo parto é usado para quando de fato se tem de uma forma natural o bebê. E cesárea não é considerada parto por ser uma cirurgia. Aqui a gente não está para dizer que um é mais mãe do que o outro, que um é menos mãe do que o outro. Não, todo mundo é mãe igual. Existem motivos infinitos e a opção da Gleice, a princípio, era sim uma cirurgia, uma cesárea, por tudo que ela vivenciou. O objetivo desse vídeo não é convencer você pela cesárea ou pelo normal, na verdade é fazer o nosso relato de parto e também inspirar você a manter o relacionamento com Deus, mesmo nesses momentos de decisão, onde a gente não sabe muito o que fazer, mas Deus está sempre pronto a nos guiar pelo melhor caminho. Você estudou na Universidade Federal, onde é muito forte essa questão de incentivar ao parto, né? Sim. Cesárea geralmente acontece em últimos casos e se for uma emergência mesmo, principalmente nas maternidades públicas, né? O SUS preza muito por isso. Você vivenciava isso, você ouvia isso o dia inteiro, era no sangue. Como que você queria uma coisa diferente disso que todo mundo te falava que era o certo? Quando você se forma em enfermagem, já tem que sair dali sabendo que você precisa orientar no pré-natal, porque nós enfermeiros também fazemos o pré-natal das gestantes, consulta de puerpério, a gente faz parto, auxilia também na cesárea. Já sai da faculdade sabendo que a gente precisa incentivar o normal. Eu até brincava na faculdade que eu dizia para as minhas amigas, não, eu vou incentivar todo mundo normal, porém eu não vou ter parto normal. Vai ser cesárea, eu vou agendar, vou linda, maquiada no dia da minha cesárea, vai estar tudo certo, não vou precisar sair numa correria e ninguém vai me fazer mudar de ideia, porque eu quero tudo dentro do meu controle. Você vivia aquilo tudo, respirava aquilo e foi professora de escola de enfermagem, viveu dentro de maternidade. E o que você viu que te fez não querer ter um parto e sim uma cesárea? Porque uma cesárea é uma cirurgia, é algo invasivo, é algo que também tem uma recuperação difícil, dolorosa muitas vezes, né? Então, o que levou você a optar por uma cirurgia ao invés de um parto? Primeiro que eu não achava que parto era normal. Eu achava que parto era anormal. Inclusive, eu convenci Isaac disso e desde o início ele sempre me apoiou. Nos meus próprios estágios, quando eu estava na faculdade, eu presenciei muito desrespeito, muita falta de empatia, até residentes fazendo parto e rindo das mulheres. Isso me deixava muito triste, muito frustrada e eu não queria passar por aquilo. Eu precisava ter tudo controlado, o lugar que eu teria o bebê e que seria cesárea. Depois eu fui ser professora, levava meus alunos para a maternidade para acompanhar e lá presenciei muitas cenas de violência obstétrica que me deixaram muito triste. Claro que eu não fui para maternidades de referência. Nesse período em que eu levava os alunos, a gente ia para maternidades que aceitavam que a gente levasse alunos. Não foi aceitavam, imagina como é que você não aceita. Acabei tendo uma experiência bem ruim ao acompanhar esses partos. Eu fiquei super convicta realmente de que eu teria uma cesárea. Até que eu iniciei faculdade de nutrição e juntos nós fizemos o curso de nutrição funcional e planejamento da gestação saudável. E ao estudar o planejamento da gestação saudável, eu pude perceber a importância para a saúde do bebê de um parto, principalmente pelo contato do bebê com a microbiota materna no momento do nascimento. E isso foi trabalhando na minha cabeça. Aos poucos eu comecei a simpatizar um pouquinho ao assistir partos de outras pessoas,
partos humanizados. Até aí nada muito certo. Nós fizemos esse curso, um baita curso, aliás, com o cara que é o pai da nutrição funcional no Brasil, que é o Gabriel de Carvalho. Aumentar a ingestão de nozes e de amêndoas, castanhas, comer mais alimentos integrais, não comer frituras, não comer doces, comer mais saladas, mais verduras, não comer ali carnes fritas e carnes grelhadas. Tudo isso aumenta a incidência de doenças cardio-cerebrovasculares. Excelente professor, com conteúdo de muita qualidade, e nós mergulhamos fundo naquilo ali. Alto poder de convencimento também, pelo que ele traz de conteúdo científico. Eu comecei a atender gestantes ou tentantes, pessoas que queriam ter filhos, mas que queriam ficar Planejar, né, bem primeiro, com os nutrientes em alta, ficar com a saúde boa, para os bebês nascerem bem nutridos, com muita saúde. E a mãe também, menos intercorrências no caminho, menos deficiência nutricional. Muitas deficiências nutricionais não são averiguadas a fundo. Então, quando você não está no nutricionista, muitas vezes isso não acontece e não existem as suplementações corretas de tudo que precisava ter. Isso pode, inclusive, vir a causar danos aos bebês. Se você é gestante ou tentante e quiser passar por uma consulta conosco, só ir lá no nosso Instagram, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Segue a gente, marca uma consulta e passa por uma avaliação, porque a gente faz também um atendimento online para todo o Brasil. Decidimos que iríamos fazer também conosco o planejamento da gestação saudável. Eu entrei junto na história e comecei também a otimizar todos os meus nutrientes. Sim, até porque muitas vezes acredita-se que só a mãe tem que estar bem nutrida, mas o pai também precisa estar bem nutrido, estar saudável, para que ele tenha um esperma de boa qualidade. Por isso a importância do pai também ter uma consulta pré-natal, uma consulta nutricional, para estar com seus nutrientes em níveis ótimos. Quando resolvemos começar a tentar engravidar, tinham muitos empecilhos. A gente conta toda a história ali em relação ao nascimento do Kalel, o que aconteceu, algumas dificuldades, nesse vídeo que vai aparecer aqui no card agora. Porém, uma coisa não foi dita lá, que eu vou dizer agora. Eu tinha espermatozoides lentos. Eram preguiçosos. Em grande quantidade, mas devagar. Isso era uma das coisas que poderia fazer com que a gente não pudesse ter filho. Quando eu comecei a fazer a suplementação correta, a melhorar também a minha alimentação, fazer atividade física, muito rapidamente a gente teve uma evolução, esses espermatozoides ficaram bem rapidinhos. Incrível, né? Só com os nutrientes, só com suplementação, nada de remédio, medicação. Voltando, nesse curso, a gente foi convencido dos benefícios do parto normal. Porém, eu ainda tinha resistência, tinha medo, preocupação e ainda não estava totalmente decidida. Na verdade, ainda estava bem voltada para, se eu engravidasse, que o bebê nasceria de cesárea. E benefícios são vários, né? Primeiro, porque quando um bebê vem de forma normal, isso significa que ele já está maduro, ele já está pronto para vir, ele já está pedindo para vir, né? Na cesárea isso não vai acontecer porque é agendado em algum momento que a gente não sabe se é o momento que o bebê realmente chegaria. Quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele tem contato com as bactérias do canal vaginal, as bactérias boas da mãe, e isso faz com que ele desenvolva uma microbiota saudável. Além do bebê ter uma imunidade melhor, a saúde intestinal tende a ser melhor no normal, menos propensão a qualquer tipo de alergia. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas as chances acabam sendo menores do que numa cesárea. Por que acontece? A cesárea é uma cirurgia. Qualquer cirurgia tem que ser feita de forma estéril, sem contato com nenhum tipo de bactéria. É tudo muito à risca, muito limpo, asséptico. Palavra bonita, né? Esse bebê, de fato, não vai ter contato com todas as coisas ruins, as patógenas, né? Mas ele também não vai ter contato com as bactérias boas. E elas são muito importantes. Logo ali no primeiro momento, né? Exatamente. E aí tem que entrar com probiótico e um monte de outras coisas. É a mesma coisa do amamentar, né? Como amamentar é importante para a saúde do bebê de um modo geral. Por fim, também reduz as chances de doenças autoimunes no bebê, né? O normal. E fortalece bastante o sistema imunológico. Enfim, tem vários outros benefícios, mas
esses são alguns aqui que a gente pode dizer, né? O interessante hoje em dia, não sei se vocês estão ouvindo falar, mas se fala muito do eixo intestino-cérebro. Uma pessoa que ela tem um intestino saudável vai ser mais saudável no geral. Como é que tem um intestino saudável? Pessoas que têm uma maior população de bactérias boas no intestino do que bactérias ruins. E o parto favorece isso, favorece com que a microbiota do intestino seja muito mais saudável do que pessoas que nascem por cesárea. Se fosse só essa vantagem, já seria uma vantagem enorme, Sim. né? Um exemplo que a gente dá é dentro da nossa própria casa, né? Eu nasci de normal e a Gleice nasceu de cesárea. Todas as vezes que a gente ia viajar, desde que a gente casou, Gleice caía com uma gastroenterite, era internada no hospital. Qualquer coisa que ela comia diferente, óbvio, gente, tem muitas coisas que podem levar a isso, mas esse é um fator preponderante, sim. Então, passava mal, ficava doente, a gente perdia metade da viagem com ela mal. Foram nos primeiros anos, né? Sim. Inclusive, a gente foi para Gramado, eu passei mal. Fui para Bento Gonçalves, eu comi uma pizza e fiquei internada 2 dias. Ilha Grande comeu pizza. Eu acho que o problema tá na pizza. Na pizza, inclusive, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, a gente fez uma trilha para uma ilha deserta. Quando eu cheguei lá, eu já estava com muita febre. Uns 40 graus, tinha só um hotel lá, não tinha mais nada. Para sair de lá, ou era pela trilha, ou tinha que vir um barco buscar um helicóptero. Deu desespero, porque eu pensei, se eu desidratar aqui, acabou, já era. Ou então a gente tem que conseguir que venha alguém buscar a gente. Helicóptero, avião. Porque eu não iria conseguir voltar. Olha os transtornos, né, que a gente passava por conta dessa minha imunidade intestinal baixa. Foram muitas vezes, estou contando a mais complicada, porque se eu desidratasse o negócio ia ficar feio, né? Desidratação pode levar à morte. Mas a pizza devia estar bem contaminada, porque até ele, que se comer pedra não acontece nada, ficou com febre. Só que a febre dele durou algumas horas e ele melhorou sem medicação. Eu não, fiquei 2 ou 3 dias bebendo água, até refrigerante eu tive que tomar, porque tem sais. Era o que tinha, né? E eu não tomava refrigerante, mas eu pensei, se eu não tomar alguma coisa que tenha muito sal, muito açúcar, eu vou acabar desidratando. Então, até conseguir me recuperar para voltar de novo pela trilha. Foram uns 2 dias depois. O único lugar que foi capaz de me derrubar foi a Bolívia, mas isso fica para outra história, um outro dia. Mas lá também é impossível, né? Qualquer pessoa vai. Mas beleza, fiquei sabendo dos benefícios, achei que parto normal era muito bom para o bebê, para a criança, mas eu ainda tinha medo, tinha receio, ainda não estava totalmente convencida. Até que eu engravidei. Tcharam! Pra quem não sabe, a Gleice tem uma placa de titânio na coluna, que vai desde a coluna cervical até a coluna lombar. Pega a coluna toda, ela tem um risco, um corte. E né, 18 parafusos. Para uma pessoa fazer uma cesárea, é um pouquinho complicado, porque a raquianestesia, que é feita na cesárea, pegaria num trecho exatamente onde está ali a placa da coluna da Gleice. Então a chance dessa hack pegar seria muito pequena. O anestesista teria que ser muito bom para conseguir acessar essa porção. Nem todos conseguiriam. Teria que ser um anestesista muito experiente, ou a outra opção de uma cesárea seria anestesia geral. E isso foi uma das coisas que começou a mexer com a gente, né? Eu já perdi um pouco do controle, né? A pessoa que queria ir com a cirurgia marcada, com tudo certo, não sabia nem se eu chegasse lá, o médico que estaria lá seria um experiente, não sabia se a anestesia seria a hack ou seria geral. E se fosse a geral, eu não veria o Kalel nascer. A gente começou a pesquisar sobre isso. Muitos casos de depressão pós-parto da mãe, por conta de anestesias gerais. É claro, gente, situações emergenciais, uma coisa que é extremamente necessária, não tem o que fazer, você tem que fazer o melhor que você pode. O melhor que você pode é uma geral, ponto final. Claro. Então... Mas ali, no caso, eu tinha ainda a possibilidade de escolher. É diferente de, não, você tem que fazer porque é isso que é para salvar a vida da mãe e do bebê, tem que fazer, ponto. Sim. Ok. Agora, a questão era que estava na minha mão escolher. E eu poderia escolher por uma cesárea e fazer uma anestesia geral e não ver o Kalel nascer. E isso faz com que muitas vezes a mãe até nem reconheça o filho, né? Porque não teve aquele contato inicial. São muitas coisas e isso começou a mexer. A gente já tinha estudado os benefícios do normal. Veio esse agravante das dificuldades de uma anestesia para ela. Então, com isso, a gente começou a ficar mais voltado para o normal. Diante dessa situação, que eu poderia perder um dos dias mais emocionantes da minha vida, que seria o parto do meu filho, eu optei pelo normal.
Mas confesso que isso tudo ainda contrariava um pouco a mim mesma, porque eu sou uma pessoa controladora. Faça uma lista de tudo que pode dar errado. Alegria? Sim, alegria. Você vai estar no comando. Eu tenho um super trabalhinho pra você. Prontinho. Fique dentro dele. Então, eu só posso ficar parada? Ei, quem sou eu pra dizer o que você tem que fazer? Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. Durante toda a minha vida, eu busquei esse controle. Para quem ainda não viu o vídeo sobre o meu milagre, assiste aqui, a gente vai deixar um card. E durante o período que eu tive um aneurisma cerebral, enquanto eu estava buscando o controle, as coisas sempre estavam fora de controle, na verdade. Foi quando eu entreguei para Deus que as coisas aconteceram. Para quem é ansioso, a gente acaba tendo crise de ansiedade quando percebe que as coisas estão mais longe do controle. E a gente já falou num outro vídeo aqui que um dos segredos para você vencer a ansiedade é justamente conseguir entregar esse controle na mão de Deus. A gente acha que tem o controle, mas é Deus que tem o controle. Então, foi o que eu decidi naquele momento. Seja o que Deus quiser, vamos tentar o parto normal. Com a avançada gestação, fomos visitar a maternidade e nós gostamos muito. Nós só tivemos experiências ótimas lá, desde antes até o Kalel nascer, e depois que o Kalel nasceu, que precisamos ir lá algumas vezes. A maternidade Nossa Senhora da Conceição, que fica em Tubarão, Santa Catarina. Baita referência, muito boa, um banco de leite excepcional, funcionários ótimos, nada para reclamar. E é uma maternidade que ela tanto atende no particular, como ela atende o SUS. No caso lá, eu fui atendido pelo meu plano de saúde. Mas conheço pessoas que tiveram o bebê pelo SUS e relatam uma experiência muito boa com a maternidade. Na verdade, a diferença é mais o local que a pessoa fica. Quando é plano de saúde, a pessoa fica mais num apartamento isolado. E no SUS, a pessoa fica na enfermaria. O atendimento com os médicos, o cuidado de todo mundo é o mesmo. Lá nós descobrimos, conversando com a enfermeira-chefe da maternidade, que poderia sim ser possível a Gleice fazer a cirurgia e com algum médico experiente, previamente marcado, a gente poderia marcar uma consulta com esse médico e combinar com ele para ele fazer parte da cesárea, a gente conseguiria fazer uma raquianestesia. E para isso era só passar na consulta, marcar o dia que ele estivesse lá, juntamente com a minha obstetra, e aí provavelmente conseguiria fazer a raquianestesia. Aí, como a Gleice não é nada ansiosa, ela já foi atrás do nome do cara que falaram que era o Bambambam, e aí já descobrimos onde era a clínica que ele trabalhava, e já fomos lá na clínica dele para ver se a gente conseguia marcar uma consulta. E conseguiríamos. Ao chegar lá, falaram que a gente podia marcar a consulta, inclusive a gente já estava lá, poderia ter passado tudo no mesmo dia. Porém, algo falou no meu coração, tipo, você já está desistindo, você está querendo controle. E realmente, eu estava querendo de novo, já tinha decidido pelo normal, e ali, como eu vi uma possibilidade, eu já queria pegar o controle de novo nas minhas mãos. E eu decidi tomar uma decisão diferente. Eu falei, Isaac, vamos embora. O Isaac não entendeu nada. Se eu passasse pela consulta, provavelmente eu iria agendar a cesárea. Então eu decidi ali na recepção do consultório do anestesista que não iria passar por essa consulta e ia permanecer deixando as coisas nas mãos de Deus e tentando o parto normal. A partir dali, eu senti que Deus queria que esse momento de nascimento do Kalel que fosse uma experiência com Deus. E eu comecei a orar por isso. Todos os dias eu orava pedindo para que o dia do nascimento do Kalel, o meu parto, fosse uma experiência de fé que eu tivesse com ele. E quando a gente precisa ter uma experiência de fé, a gente precisa abrir mão do controle e deixar nas mãos de Deus. E em Provérbios 16:3 diz exatamente isso. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Não tome suas decisões sozinho. Consulte a Deus. Deixe que Ele participe de todos os momentos da sua vida. Dos momentos mais importantes até os momentos que você considera momentos bobos. Deus, Ele quer participar de tudo. Suas decisões grandes, das suas decisões pequenas. É isso que faz com que você tenha uma experiência com Deus, não só naquele momento que você tira para fazer o seu devocional pela manhã, mas durante todo o tempo, durante todos os momentos que você precisa decidir alguma coisa, durante todas as experiências que você passa no dia a dia. Deus quer participar de tudo isso, mas para isso você precisa convidá-lo para que ele esteja com você. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para você curtir. Se você não é inscrito, se inscrever e passar para todos os seus amigos. Só que no próximo vídeo a gente vai continuar essa história, porque não acabou por aí.
como em nada na nossa vida, não podia ter sido tão simples assim. E muitas reviravoltas ainda aconteceram e a gente faz questão de contar tudo pra vocês. Vem com a gente no próximo semana. Tchau.